galerinha do sexto ano! Espero encontrá-los em perfeita harmonia. E caderno e lápis na mão, porque vai começar a aula de matemática com a Prof. Dilcleia. Então, vem comigo, porque a aula de hoje é sobre propriedades da divisão. Vamos lá para ver o que é isso? Nós já vimos propriedades da adição, propriedades da subtração, propriedades da multiplicação. Será que essas propriedades cabem aqui na divisão? Então, vamos ver. O objetivo da aula de hoje é reconhecer e usar as propriedades para que vocês conheçam e saibam dela. E a nossa primeira propriedade é: a divisão não possui a propriedade fechamento. O que é a propriedade fechamento? É quando você faz a continha, né? E o resultado cai dentro do mesmo conjunto numérico. Então, quando eu divido 8 por 5, 8 e 5 são números naturais. No entanto, a divisão de 8 por 5 não é número natural. Então, não existe essa propriedade. Uma outra propriedade que também temos: a divisão não possui a propriedade comutativa. O que é a mesma propriedade comutativa? Eu troco a ordem dos valores e o resultado tem que ser a mesma. Não vale aqui na divisão. 8 dividido por 4 é 2, mas quando eu troco essa ordem, 4 dividido por 8 não dá o mesmo resultado. Por isso, não é válida esta propriedade. A outra propriedade: a divisão não possui elemento neutro. O que era elemento neutro? O número que não altera a continha e não é válido na divisão, tá certo? Outra propriedade, a propriedade associativa. Cabe dentro da divisão? Não cabe também. O que é associativa? Nós temos 80 dividido por 8 dividido por 2. A associativa significa associar. Eu vou primeiro resolver o primeiro com o segundo elemento e poderia ter feito o segundo com o terceiro. No entanto, olhem o resultado. Quando eu faço 80 dividido por 8, que dá 10, 10 dividido por 2 dá 5, quando eu associo o segundo com o terceiro elemento, 8 dividido por 2 é 4 e 80 dividido por 4 dá 20. Resultados diferentes significa que a propriedade não é válida, tá certo? E na divisão é válida somente essa propriedade aqui, vale a propriedade distributiva à direita com relação à adição. O que significa à direita, né? Eu tenho 14 mais 28 dividido por 7. Tanto eu posso primeiro somar o que está dentro do parênteses, 14 mais 28 dá 42, 42 dividido por 7 é 6. E se eu fizer a distributiva, o que é distributiva? O 14 dividido por 7, o 28 dividido por 7. 14 por 7 é 2, 28 dividido por 7 é 4. Quando eu faço essa soma, o resultado é o mesmo. Portanto, essa é a única propriedade que é válida dentro da divisão, tá certo? Mas temos uma outra propriedade que chama-se propriedade fundamental da divisão. Observem aqui, 48 dividido por 3. Quando eu faço 48 por 3, 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes o 3 é 3. 3 para 4 sobra 1. Baixei o 8, tenho o número 18. 18 dividido por 3 é 6. 6 vezes o 3, 18. 18 para 18 é 0. Essa continha aqui, quando deu 0, é uma conta exata, tá? O que vocês vão observar? Olha bem o que acontece nessa continha. Eu tenho que o 48, que está aqui, ele é o dividendo. O número 3, que é o que está dentro da chave, ele chama-se divisor. O número 16 é o resultado desta divisão, nós chamamos de quociente. E o que sobrou na nossa divisão é o resto, que nesse caso é 0. O que então é essa propriedade fundamental da divisão, que a gente chamava, sabe como? Lá de fazer prova real. É a mesma coisa.
só que ela vem com esse nomezinho. Então, eu vou fazer 3 vezes o 16 mais 0 vai dar o resultado do dividendo. Agora, olha lá na letra B. Eu tenho o número 50 dividido por 3. O 5 dividido por 3 cabe uma vez o 3 é 3, 3 para 5 é 2, desci o 0, 20 dividido por 3 dá 6, 6 vezes o 3, 18, para 20 sobram 2. Essa divisão não é exata, mas a relação aqui é a mesma, tá? Vamos observar? Olha lá o que acontece. O número 50, que é o nosso dividendo, é igual ao divisor 3, multiplicado pelo quociente 16 e somado com o 2, que é resto. Observar? É sempre a mesma coisa. Válido na letra A, válido na letra B. Então, quando eu quero descobrir o dividendo, eu posso usar essa relação entre divisor, quociente e resto. Portanto, a propriedade fundamental é essa, ó. O dividendo é igual divisor vezes o quociente mais o resto. Então, a prof trouxe aqui para ficar bem bonitinho, você marcar lá no seu caderno para não esquecer jamais. O dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Isso daqui é chamado de relação fundamental da divisão. E agora, considere então a seguinte questão. Numa divisão não exata, o divisor é 7, o quociente é 13 e o resto é 5. Determine o dividendo. Vamos lá de novo. O que eu quero? Uma divisão. Pensa lá como é a divisão. Ela não é exata, significa que sobrou um número lá embaixo no resto. O divisor é 7. Onde que vai o divisor? Onde vai o quociente e o resto? O que nós vamos fazer para descobrir esse dividendo? Nós vamos utilizar a propriedade fundamental. Qual é a propriedade fundamental? A propriedade fundamental diz isso, ó. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Então, no enunciado dizia assim, numa divisão não exata, o divisor é 7. Então, o divisor é 7. Eu irei multiplicar pelo quociente, que é 13. E vou somar com o resto, que é 5. Muito bem? Isso daqui vai me dar o valor do dividendo. Então, para descobrir o dividendo, eu vou fazer essa continha, lembrando que primeiro eu vou multiplicar. 7 vezes o 13 dá 91. Eu irei somar com o número 5. E 91 mais o 5 me dá o resultado 96. Esse 96 é o número que eu estava procurando. Então, ele é o nosso dividendo. Portanto, o dividendo procurado é 96. Legal usar essa propriedade? Viram como é fácil? Quando o dividendo é zero e o divisor é diferente de zero, o quociente é sempre zero. Como assim, professora? Que confusão! Ó, pensando. Quando o dividendo é zero, o que é o dividendo? Aquele númerozinho que eu estou pensando dividir por alguém. Ele é zero, tá? E o divisor é diferente de zero, quer dizer, não é zero. Pode ser 1, 2, 3, 7, 8, 9, tanto faz o número, certo? Então, eu tenho zero dividido por alguém, o resultado é sempre zero. Vamos lá para os exemplos? A prof trouxe aqui, ó. 0 dividido por 8 é igual a zero, porque 0 vezes 8 é zero. Se eu tenho 0 dividido por 15, é igual a zero, porque 0 vezes o 15 é zero. Compreendido, então? Isso chama-se zero na divisão. Agora, vamos lá, prestando atenção ainda. O zero na divisão. Não existe a divisão por zero, tá? Por que não? Observe a frase, ó. 8 dividido por zero é igual a quem? Nenhum número eu consigo.
Porque nenhum número multiplicado por 0 é igual a 8. Todo número que você multiplica por 0 é o próprio 0. Portanto, não existe esse tipo de continha aqui, ó. Não existe a divisão por 0. Portanto, isso significa que o divisor tem que ser um número sempre diferente de 0. Lembrando que o divisor é aquele númerozinho que fica dentro da chave. Lá tem que sempre ser diferente de 0 para existir a continha, tá? Aí na matemática tem um mandamento da matemática que diz assim, ó, jamais dividirás por 0. E a prof. Dilcleia vai dizer para vocês, pensa sempre assim, ó, nunca, nunquinha, jamais eu vou dividir por 0. Ah, professora, ficou bem fácil assim. É isso mesmo, não existe dividir por 0. Por quê? Jamais dividirás por 0. Então, vamos ver como que ficou assim, ó. Jamais dividir por 0. E vejam lá, tempo para você responder. É rapidinho. Eu quero que você determine o quociente, se possível. Quanto que é 0 dividido por 2? E quanto que é 5 dividido por 0? Vamos lá? Pensando, eu sei que você já resolveu. E quando você faz 0 dividido por 2, não tenho nada, estou dividindo com 2 pessoas, cada pessoa vai receber quanto mesmo? 0, eu não tinha nada. Agora, eu tenho 5 dividido por 0, quer dizer, existem 5 coisas, mas eu não existo? Como é isso? Dividir por 0, nem eu estou lá dentro? É porque esse tipo de divisão é impossível, não existe. E lá na matemática, a nossa lei da matemática diz que jamais dividirás por 0. Espero que vocês tenham compreendido o que significam as propriedades da divisão. Tá certo? E agora vamos encerrando a nossa aula de matemática. Obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoaula. Um beijo no coração da prof. Dilcleia.